Olá e bem-vindos. Vamos começar hoje com um trecho da Bíblia que, assim, muita gente passa batido, mas que se você parar para pensar, é uma das coisas mais estranhas já escritas. Com certeza. Gênesis capítulo 6. Diz assim: Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois. E é isso. É quase uma nota de rodapé. Mas esse "e também depois" abre uma porta para uma ideia que, olha, muda tudo. E se o grande dilúvio não foi só um castigo moral, sabe? Mas uma resposta a uma contaminação biológica em escala global? É exatamente aí que a história fica fascinante. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. A nossa missão aqui é usar as fontes que a gente tem, algumas bem conhecidas, outras nem tanto, Certo. para tentar entender quem eram esses tais de Nefilim. Esses seres híbridos, né? Fruto de uma união, entre o céu e a terra, que, segundo esses textos, quase apagou a humanidade do mapa. Ok. Então, o que a gente tem na mesa? A Bíblia, obviamente, mas, pelo que eu entendi, ela só dá a manchete da notícia, é isso. Onde a gente acha os detalhes? Exato. Gênesis nos dá o quê, mas não o como nem o porquê. Para isso, a nossa principal fonte vai ser o livro de Enoque. Ah, o famoso livro de Enoque. Exato. Um texto antigo que por séculos foi considerado perdido, até que acharam cópias dele lá com os manuscritos do Mar Morto em 1947. Ele funciona quase como um making-of do dilúvio. Que legal. E não vamos parar aí. Vamos cruzar essa história com mitos de outras culturas e até com notícias de jornal do século XIX, para ver se essa história de gigantes é um delírio isolado ou um eco de algo muito, muito maior. Ok, vamos desvendar isso então. O livro de Enoque. O que ele conta que a Bíblia não conta? Olha, ele conta o prólogo da catástrofe. A narrativa é cinematográfica. Descreve um grupo de 200 seres celestiais que o livro chama de vigilantes. Vigilantes. Eles descem do céu e se reúnem no topo do Monte Hermon. E lá, eles fazem um pacto proibido. Um juramento de quebrar uma lei cósmica. Eles iam descer para a Terra, escolher as mulheres humanas que quisessem e ter filhos com elas. E essa união não era só para procriação, né? Tinha mais coisa envolvida. Eles trouxeram o tal conhecimento proibido. Exatamente. Ensinaram à humanidade sobre metalurgia, astrologia, o uso de cosméticos e, crucialmente, a arte da guerra. Mas espera aí. Por que esse conhecimento seria proibido? Ensinar a fazer armas eu entendo, é destrutivo. Mas astrologia, maquiagem, por que isso seria tão grave a ponto de corromper o mundo inteiro? Essa é a pergunta-chave. Aparentemente, o problema não era o conhecimento em si, mas o timing, o contexto. A humanidade teria recebido um upgrade tecnológico e cultural para qual não tinha maturidade. Entendi. Pensa assim, é como dar uma Ferrari para uma criança que mal sabe andar de bicicleta. O resultado é o caos. O livro diz que eles ensinaram metalurgia não para fazer arados, mas espadas. Ensinaram a usar ervas não para cura, mas para feitiçaria. Ensinaram a usar maquiagem não como arte, mas para inflamar a luxúria. Foi uma aceleração artificial que gerou uma espiral de violência. Isso me lembra muito aquelas anomalias arqueológicas, sabe? Tipo Göbekli que ninguém consegue explicar direito. Exatamente. Göbekli Tepe, aquele complexo de templos na Turquia, que é mais antigo que a agricultura, que a escrita. A pergunta é, quem construiu aquilo? Com que conhecimento? Certo. Na narrativa de Enoque, por mais fantástica que pareça, oferece um tipo de resposta. Um conhecimento que não foi desenvolvido, mas transferido. Um download, quase. Um download de tecnologia, se a gente quiser usar uma analogia moderna. Exato. E o resultado biológico dessa união foram os Nefilim. O que esse nome significa? O nome em si já é um spoiler. Vem da raiz hebraica napal, que significa cair. Eles eram literalmente os caídos. E é fundamental entender. As fontes não descrevem eles como, humanos muito altos. Eram outra coisa. Híbridos. E como eles eram, segundo Enoque?
Simplesmente grandões ou tinha algo mais? Ah, muito mais. O texto é bem gráfico. Eles não eram só gigantes, eram predadores insaciáveis, com um apetite sobrenatural. Nossa. A narrativa diz que eles tinham uma estatura imensa e, quando nasceram, começaram a devorar todos os recursos da terra. Consumiram toda a colheita, depois os animais. Caramba! E quando não tinha mais nada, o texto diz que eles se viraram contra a própria humanidade e começaram a devorar as pessoas. Eles eram uma praga biológica desequilibrando o planeta inteiro. Que loucura! Nesse cenário apocalíptico, a história de Noé muda completamente de figura. Gênesis fala que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. A gente sempre ouve isso como um elogio moral, né? Que ele era um cara legal. Pois é, mas a linguagem original sugere algo muito mais específico. A palavra hebraica para perfeito aqui é tamim. Tamim. Esse mesmo termo é usado em outras partes da Bíblia, tipo no livro de Levítico, para descrever os animais de sacrifício. E a exigência era que o animal fosse tamim, ou seja, sem defeito físico, sem mancha, geneticamente puro. Peraí, então a ficha que cai é: a escolha de Noé não foi só porque ele era bom. A interpretação sugere que não foi só por isso. Foi também porque a linhagem genética dele era a única que permanecia 100% humana, não contaminada. E aqui a gente chega no ponto que vira a chave de toda essa história. Se você sempre pensou no dilúvio como uma punição por mau comportamento, essa interpretação muda tudo. Exatamente. A ideia aqui é que não foi primariamente uma questão de moral, mas de sobrevivência da espécie. Exato. O dilúvio, então, deixa de ser só um ato de fúria e se torna uma medida de quarentena. Uma cirurgia cósmica para remover um câncer genético que ameaçava extinguir o Homo sapiens. Foi um reset genético. Ok, mas aí a gente para e pensa. Se essa história fosse só um conto isolado da mitologia hebraica, dava para arquivar como uma lenda bizarra. O problema é que não é. Porque essa mesma estrutura, seres do céu, sexo com humanos, filhos superpoderosos, aparece em todo lugar. E é aí que o quebra-cabeça fica ainda maior. Não é uma cópia, são ecos. Vamos pegar o exemplo mais forte. Os titãs da mitologia grega. Certo, os titãs. Pensa na história. Uma raça de deuses superpoderosos, filhos do céu e da terra, que causaram o caos e foram derrotados por Zeus e presos, nas profundezas do submundo, num lugar chamado Tártaro. Tártaro? Eu conheço esse nome de algum lugar. E você deveria. Agora olha que incrível. Séculos depois, no Novo Testamento, Sim. na segunda epístola de Pedro, o texto diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro. aguardando julgamento. Peraí. Sério. Usa a mesma palavra grega, tártaro, que os gregos usavam para a prisão dos titãs. Isso não pode ser coincidência. Não parece ser. É uma conexão textual que é, no mínimo, impressionante e sugere que essas culturas estavam bebendo de uma fonte de tradição muito antiga, compartilhada. E isso se repete na Suméria, os Anunnaki. Nas Américas, lendas de gigantes construtores. O padrão é global. E a coisa não para na mitologia. A história transborda para o nosso mundo, para um passado bem mais recente, né? Eu fiquei chocada quando vi as fontes sobre isso. Sim, aqui a discussão sai dos textos antigos e entra nos arquivos de jornais. Durante o século XIX, começo do XX, principalmente nos Estados Unidos, teve uma epidemia de notícias sobre descoberta de esqueletos gigantes. E não estamos falando de tabloides, né? As fontes mencionam artigos no New York Times, por exemplo. O que eles diziam? Relatavam descobertas, principalmente no meio oeste americano, Ohio, Wisconsin, de esqueletos humanos de tamanho extraordinário. As notícias falam de ossadas de 2,5 metros, 2,80 até mais de 3 metros. 3 metros? Sim, e frequentemente, esses esqueletos eram encontrados em túmulos elaborados, às vezes com armaduras de cobre ou artefatos que pareciam avançados demais para a época. Foram centenas de relatos assim. O que me leva à pergunta de $1 milhão. Se encontraram centenas desses esqueletos e jornais importantes noticiaram, cadê eles? Por que não tem uma ala dos gigantes da América no museu? Essa é a parte mais controversa. As fontes que investigam isso sugerem que essas evidências podem ter sido sistematicamente suprimidas.
Suprimidas? Como assim? A ideia é que achados como esses não se encaixavam na narrativa científica da época, especialmente na teoria de Darwin, que estava ganhando força. Um esqueleto de 3 metros com uma mandíbula dupla simplesmente não cabia no modelo. Ah... Então, a teoria é que instituições como o Smithsonian teriam recolhido essas evidências e as fizeram desaparecer, para proteger o paradigma. É uma ideia que beira a conspiração, mas que te faz pensar. Quantas coisas sobre o nosso passado podem estar guardadas em caixas no porão de um museu só porque não se encaixam na história que a gente conta? Mas, voltando à narrativa, a Bíblia não diz que o dilúvio resolveu o problema de vez, né? De jeito nenhum. E essa é talvez a parte mais maluca. Lembra daquela frase em Gênesis? Naqueles dias havia gigantes na terra e também depois. E também depois. Esse "e também depois" é crucial. O dilúvio foi o reset, mas o vírus voltou. O fato é que depois do dilúvio, o Antigo Testamento está cheio de gigantes. Golias é o que todo mundo conhece, né? O gigante que Davi derrotou. Mas ele era só a ponta do iceberg, certo? Exatamente. Golias era um garoto propaganda dos gigantes. Ele vinha da cidade de Gate, uma de várias cidades onde essas linhagens, os Refaim, viviam. A Bíblia menciona Og, rei de Bazã, um gigante cuja cama de ferro tinha mais de 4 metros. Nossa Senhora! Quando os espiões de Israel vão checar a terra de Canaã, eles voltam apavorados. Eles dizem, vimos os Néfelim lá, e perto deles parecíamos gafanhotos. Ou seja, não era 1 ou 2 caras altos, era um povo inteiro que representava uma ameaça. Então, a conquista de Canaã, que muitas vezes a gente vê só como uma guerra territorial, pode ser interpretada também como a continuação daquela limpeza genética do dilúvio, só que com espada na mão. É uma forma de olhar. A narrativa bíblica dá ordens explícitas para exterminar esses povos. Parece brutal, mas dentro da lógica da história, era o único jeito de garantir que a linhagem humana, pura, de onde viria o Messias, não fosse corrompida de novo. A história dos Nefilim não é um evento único, então. É um padrão. Um padrão de transgressão de fronteiras entre o divino e o humano, o céu e a terra, que resulta em consequências catastróficas. E é aí que essa história de milhares de anos bate na porta do nosso mundo hoje. Porque nós também estamos obcecados em cruzar fronteiras. Com certeza. Pensa nas tecnologias de agora. Engenharia genética com CRISPR, que nos permite editar o DNA como se fosse um texto. A inteligência artificial. E o movimento do transhumanismo, que defende abertamente o uso da tecnologia para melhorar a condição humana. Para nos tornarmos mais fortes, mais inteligentes, vencer a morte. Exato. Estamos literalmente tentando nos transformar em algo pós-humano. Então a questão que fica é, será que nós, com toda a nossa ciência, estamos repetindo os dias de Noé? Essa busca por transcender nossas limitações, por nos tornarmos deuses através da tecnologia, não é um eco daquela transgressão dos vigilantes? É um paralelo perturbador. A história dos Nefilim, nesse contexto, deixa de ser um mito sobre anjos e demônios e se torna uma metáfora sobre a nossa própria arrogância, sobre a busca por conhecimento sem sabedoria. A diferença é que, na história antiga, a transgressão veio de fora, do céu. Hoje, ela vem de dentro dos nossos laboratórios. Nós nos tornamos os vigilantes da nossa própria história. Para encerrar, então, fica uma reflexão. Se a lenda dos Nefilim representam um ciclo sobre a introdução de um conhecimento proibido que altera a condição humana, qual é o conhecimento proibido da nossa geração? É a edição genética? É a IA? E se esse padrão se repetir, que tipo de futuro, que tipo de filhos nós estamos conscientemente ou não criando? A pergunta mais do que nunca fica no ar. Se você quer continuar desvendando esses mistérios que a história oficial tenta esconder e entender como o passado molda o nosso futuro, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. E não esqueça de comentar. Você acredita que os gigantes foram reais ou apenas uma metáfora?